Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Faz tempo que eu tô querendo fazer aqui pro meu ateliê uns painéis para colocar como se fosse uma cortina e fechar o meu janelão, para ficar um pouco mais aconchegante. E eu resolvi fazer esses painéis, lógico, com blocos de patchwork. Já que eu vou fazer os blocos, eu resolvi fazer junto com vocês. A gente vai fazer uma série de blocos, porque eu vou precisar de vários para conseguir montar aqui o meu painel. Esse aqui é o primeiro deles, é o que nós vamos fazer hoje. E eu resolvi desafiar vocês com esse bloco aqui para a gente fazer ele inteiro com costuras em Y. Porque a gente não tem, com esse tipo de costura, a gente não tem essa divisão aqui no meio das células e nem aqui, ó. Eu queria paralelogramos inteiros e todos os triângulos de fundo e quadrados de fundo inteiros. Então, é um jeito um pouco diferente de montar esse bloco. Tem que prestar mais atenção, mas fica bem bonito sem as costuras no meio. Para não perder nenhuma aula da série desses blocos, já se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Se gostar, deixa um like aqui no vídeo e coloca nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. Eu espero que vocês acompanhem essa série de blocos para aprender vários diferentes. Nós vamos começar a montar o bloco pelo centro. Então, eu tenho um quadrado, que é o que eu vou colocar no meio do bloco, e dois que vão circundar esse quadrado. Esses dois quadrados aqui, do fundo, eu vou cortar em uma das diagonais. Alinha a régua ponta com ponta do quadrado e corta. Corta, pode cortar os dois. E a gente vai circundar esse primeiro quadrado aqui do centro com esses triângulos. Então, nós vamos fazer dessa maneira o centro do nosso bloco. Para costurar esse nesse, acha o meio dos dois, então, meio do triângulo, meio do quadrado, direito com direito, encaixando o centro, e passa uma costura pé de máquina. Nós vamos fazer dois lados opostos primeiro, abrir e depois encaixar esses aqui. Vamos costurar o nosso centro. Já marquei os meios do triângulo e marquei o meio do quadrado. Vou alinhar direito com direito, encaixando o meio e passar uma costura pé de máquina. Agora, eu vou fazer o lado oposto. Então, meio com meio, alinho os dois tecidos, costura pé de máquina. Abro esses dois que já estão costurados. E agora, eu vou colocar os lados opostos. Primeiro um lado, depois o outro. Mesmo processo. Alinho meio com meio e passo uma costura pé de máquina. E o último lado, também. Alinhando o centro do triângulo com o centro do quadrado. Para deixar esse centro pronto, vamos passar e refilar essas orelhas aqui. Com o centro pronto, a gente agora vai trabalhar nas meias estrelas. Então, eu cortei duas cores de tecido, duas faixas do mesmo tamanho. E eu vou fazer a mesma coisa com as duas faixas. Então, vamos pegar uma delas aqui para vocês verem.
A faixa está dobrada, para eu já cortar 2 paralelogramos de cada vez. Eu vou encaixar o meu ângulo de 45 graus da régua em uma das faces aqui da minha faixa e vou andar com a minha régua até que a pontinha aqui da régua entre dentro do tecido. Então, agora eu tô com a minha linha de 45 graus da régua alinhada com a extremidade da faixa e eu tenho aqui tecido em toda essa extensão. Eu vou fazer esse primeiro corte em 45 graus. E agora, para ficar mais ergonômico, eu vou virar a minha faixa para o outro lado, tomando cuidado de não tirar o posicionamento aqui do nosso corte em ângulo. E eu vou precisar de 8 paralelogramos. Nesse caso, eu estou trabalhando com paralelogramos de 5,5. Então, eu venho com a minha linha de 45 graus da régua apoiada na extremidade da minha faixa. E eu vou andar com essa régua aqui para a esquerda até que eu tenha 5,5 marcado e coincidindo com essa lateral do paralelogramo. Então, eu estou com dois pontos de referência. A linha de 45 graus nessa borda do tecido e a marcação de 5,5 nessa borda do tecido. E aí, eu corto o meu paralelogramo. Aqui, eu já tenho 2. E eu vou precisar de 8. Então, eu vou repetir esse processo mais 3 vezes, né? No total, vão ser 4 vezes, porque 4 vezes 2 dá 8. De novo, alinho a minha régua 45 graus aqui e os 5,5 aqui. Depois de repetir o processo 4 vezes, eu tenho 8 paralelogramos dessa cor. E eu vou repetir a mesma coisa com essa segunda cor, com essa faixa, e tirar os mesmos 8 paralelogramos. Vamos costurar os paralelogramos. Para cada canto, a gente vai precisar de 2 de cada cor. Por isso que nós cortamos 8. E nós vamos fazer 4 cantos iguais, repetindo esse mesmo processo. Nós vamos costurar os paralelogramos 2 a 2, para depois eles formarem meia estrela. Então, vamos costurar primeiro 2 a 2, lembrando aqui em cima de parar um pé de máquina antes. Aqui pode costurar até o final. E aqui é a mesma coisa, parando um pé de máquina antes. Só colocar direito com direito. Já marquei meu pé de máquina aqui nos 2 lados, para eu saber onde eu tenho que parar. Então, aqui e aqui. E vou passar essa costura parando na minha marca de pé de máquina, nesses 2. Aqui embaixo ele está inteiro costurado. E aqui eu parei um pé de máquina antes de chegar no final. E a gente tem ele aberto. Vamos repetir com o outro. Com os 2 pares, agora eu vou costurar um no outro, também deixando aberto um pé de máquina aqui em cima, e aqui eu vou até a ponta. Só colocar direito com direito e fazer essa costura respeitando o pé de máquina.
nós vamos repetir e fazer exatamente a mesma coisa para os 4 jogos de paralelogramos. E vamos ter 4 meias estrelas. Nós vamos precisar também colocar um fundo na nossa estrela. Então, eu vou pegar 2 quadrados do fundo e para esses quadrados eu vou cortar nas 2 diagonais. Então, eu vou obter 4 triângulos dele. Então, é só cortar em uma diagonal. Não tira nada do lugar e corta na outra diagonal. Eu vou ter 4 triângulos. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Nós precisamos de 8 triângulos desse, portanto, 2 quadrados. E para os cantos do bloco, a gente vai precisar de 4 quadrados também do fundo. Seguindo com esse canto, a gente vai pegar aqueles triângulos daquele quadrado que nós cortamos em 4, porque o viés está aqui e o fio reto está aqui. Esses 2 triângulos nós vamos encaixar nas laterais. E o outro quadrado que a gente cortou, a gente vai encaixar aqui no canto. Então, vamos primeiro com o triângulo. Do mesmo jeito que a gente deixou um pé de máquina aberto aqui, eu marquei na ponta do triângulo, no vértice do triângulo, o pé de máquina, para eu conseguir encaixar um no outro. Então, ele tem que entrar aqui. Eu vou costurar primeiro um lado e depois o outro. Vou começar com o lado da flor. Eu vou colocar direito com direito. E aqui é importante eu encaixar esse ponto do pé de máquina com o ponto do pé de máquina aqui que eu tinha marcado no paralelogramo. Coloquei o alfinete no X aqui que eu tinha feito e no X que eu fiz no triângulo. E agora, eu tiro esse aqui da frente, para não costurar junto. E vou passar uma costura desse ponto de um pé de máquina até o final, deixando essa lateral aberta para depois eu conseguir costurar esse segundo paralelogramo. Agora eu tenho a costura feita aqui, parei e virei. E a gente vai fazer a volta agora, costurando o próximo paralelogramo. Por isso que a gente tem que deixar aberto para a gente poder encaixar. Passei a segunda costura e quando a gente abrir, a gente já tem o triângulo colocado. Vamos repetir com esse aqui. Encaixa primeiro um lado, direito com direito, mira aqui com o alfinete os 2 pontos de pé de máquina, do quadrado e do paralelogramo, só para colocar eles no lugar. E passo uma costura, começando aqui da marcação do pé de máquina até o final. Aqui pegou um pontinho a mais, ó. Se acontecer isso, é só soltar. Costurei um lado e agora eu vou tombar pro outro. Então, eu vou fazer agora o triângulo ou paralelogramo colorido, que não é com a flor.
Só alinhar bem também. Mirando os dois pontos de encontro aqui do pé de máquina. Tiro o outro da frente, né, para não costurar junto. E vamos passar uma costura do pé de máquina até o final. Já temos as duas laterais, agora falta encaixar o quadrado. Esse quadrado aqui, eu também fiz a marcação do pé de máquina nele, e eu vou fazer do mesmo jeito, costurar primeiro um lado e depois o outro. Direito, vou costurar primeiro o lado vinho aqui, sem flor. Direito com direito, encaixo as marcações de pé de máquina aqui, dos dois, só para posicionar no lugar. Coloco o alfinete no meu quadrado e encontro com o alfinete aqui na marcação de pé de máquina do paralelogramo. Alinho ele. Tiro o outro da frente para não ter problema. E vou passar uma costura da marcação de pé de máquina até o final. Então, eu vou começar aqui, onde está o encontro dos pés de máquina, até o final. Já está costurado de um dos lados. Agora, eu vou virar e costurar no outro. Encaixando também pé de máquina com pé de máquina. E um dos cantos do nosso bloco está pronto. Eu vou repetir esse com os outros 3 cantos e fazer 4 iguais. Com os 4 cantos prontos e o quadrado central, a gente pode montar o bloco. Então, esses cantos, eles vão em torno do quadrado central, um de cada lado. E para montar o bloco, a gente vai pegar primeiro 2 lados opostos, costurar e depois acrescentar os lados faltantes. Para costurar esse canto no quadrado central, a gente tem que prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, é interessante colocar um alfinete juntando essa ponta com esse bico aqui. Então, juntar as 2 pontas, bico com bico. Eu vou direito com direito. Coloco o alfinete aqui nesse bico. E encaixo no bico do quadrado central. Agora, eu já tenho o meu primeiro alinhamento. E a segunda coisa é, do mesmo jeito que a gente costurou os paralelogramos, aqui a gente também vai precisar deixar um pé de máquina aberto de cada lado. Então, eu marquei no quadrado central o pé de máquina aqui e aqui, e eu vou costurar daqui desse ponto até esse ponto aqui, deixando um pé de máquina aberto nos 2 lados. Costurado o primeiro canto, eu faço a mesma coisa com o canto oposto. Direito com direito, encontro os bicos
e vou costurar somente de um pé de máquina para dentro até um pé de máquina antes do final. Costurei dois lados opostos, agora eu vou costurar o lado que está faltando, esse e esse, e repetir o mesmo processo. O bloco vai ficar nesse momento, depois que a gente costurar os 4 cantos, ele vai ficar aberto aqui nas laterais, nas diagonais. Isso a gente vai fechar depois. Então, eu vou direito com direito e também vou costurar de pé de máquina a pé de máquina. E vou fazer isso com os lados que estão faltando. Esse aqui que já tá preso e depois esse aqui que falta. Agora, a gente já tem os 4 cantos costurados, porém, eles estão soltos, ó. Essa diagonal aqui tá aberta. Só falta costurar uma na outra. Então, eu vou virar direito com direito. Encaixar aqui os paralelogramos. Aqui é legal de ver se tá alinhado essa diagonal com essa diagonal do paralelogramo. E vou costurar da marca de um pé de máquina até o final. Só para ver mais perto, ó. Alinhei um com o outro. E vou passar uma costura, começando um pé de máquina dentro até o final. Esse um pé de máquina aqui pra dentro, ele encontra com a costura anterior que a gente tinha. Então, eu vou costurar daqui até o final. E agora é só passar. Vou repetir para todas as outras diagonais. Então, vou fazer essa aqui, essa tá aberta, ó, direito com direito, alinho os paralelogramos, legal colocar um alfinete aqui, para saber que no final eles vão ficar alinhados também. E passo uma costura de um pé de máquina para dentro até o final. Aquele alfinete na ponta é pra gente conseguir fazer esse bico aqui, ó. Igual a gente fez no outro lado. E eu vou seguindo até todos estarem fechados, depois vou dar uma boa passada no bloco. E agora ele passado, já está pronto para compor o meu painel aqui do ateliê. É o primeiro bloco do meu painel. Eu espero que vocês tenham gostado desse bloco, dessa maneira de fazer. Existem outros, como eu falei para vocês, mais simples, com triângulos perfeitos, mas aí a gente fica com algumas costuras aqui, que desse jeito a gente não tem. Então, a gente fica com costura aqui, com costura aqui, com costura aqui. Então, vários lugares teriam essa costura. Então, essa é uma variação desse bloco. Espero que vocês tenham gostado e tentem fazer, porque é bem divertido. E eu aguardo vocês na próxima aula pra gente continuar fazendo os blocos para montar o meu painel. Um beijo da Pituca Sapeca.